Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Pitágoras. Zero. A biografia mais antiga de Pitágoras data de mais de 500 anos depois da vida dele. Depois de 500 anos? E aí ninguém E o teorema dele? Ficou? Não é uma prova? Boa pergunta que você faz. Tem um ateu, já morreu já, Bertrand Russell, que escreveu o livro Why I'm Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E Bertrand Russell era um gênio. O cara era gênio. Depois eu volto nas provas arqueológicas, só para abrir esse parênteses para te responder. Tanto é que quem estuda matemática tem o Principia Mathematica em latim, que o Russell escreveu, e que foi o livro base de muitos matemáticos e geômetras. Ele ganhou o prêmio Nobel de literatura. O cara era, assim, fora da curva. E ateu. E crítico da Bíblia. Então você pega uma pessoa com um intelecto, assim, extraordinário. Quando ele era vivo, ele escreveu esse livro Porque Eu Não Sou Cristão, e muitos jovens abandonaram a fé seguindo. E um dos fortes mantras que ele sempre entoava, vamos dizer assim, é: parem de perder tempo com Jesus. Jesus, a gente nem sabe se existiu. E se existiu, era uma figura patética. Os ensinos dele não ajudam nada ao mundo. Voltem-se para o Teorema de Pitágoras e o seu autor. Pitágoras, sim, era o homem que todos nós deveríamos honrar. Foi o homem mais inteligente que passou por essa terra, dizia Russell. Pitágoras é o verdadeiro fundador da matemática e da ciência. Se o mundo abandonasse Jesus e cultuasse Pitágoras, estaríamos muito mais evoluídos do que estamos. Isto dito por alguém com todo esse know-how acadêmico, imagina os jovens. E comparando com aquele pregador da igreja do interior, quem ganhava intelectualmente? Russell. Só que o curioso é que, como eu falei, a prova arqueológica de Pitágoras, a biografia dele é 500 anos depois da morte dele. Os historiadores não têm nem certeza se Pitágoras existiu. O teorema que é dito de Pitágoras já foi usado pelos egípcios para fazer pirâmides cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Não, 2.500 anos antes de Cristo. Pitágoras, se existiu, estaria no 6º século. Eu estou falando 2.100 anos antes, já tinha as pirâmides do Egito usando o mesmo teorema. Então, não sei se é ele mesmo que fundou. E mesmo essas biografias mais antigas dele, que datam de 5 séculos depois da sua morte, o descrevem da maneira mais patética. Pitágoras era um sujeito, apenas um líder de uma seita que praticava o vegetarianismo, não por questão de saúde, porque ele odiava comer legume e não recomendava ninguém comer legumes, mas pregava o vegetarianismo porque ele acreditava na transmigração de almas, que uma alma sai de um corpo e entra no outro. Então ele achava que você podia morrer e reencarnar ou entrar. Não era bem reencarnação, era uma transmigração. Você entra pro corpo de um boi e se eu comer o boi, estou praticando antropofagia. Eu posso estar comendo um ancestral meu, um parente meu. Tem até uma história dessas aí que uma vez uma mulher estava batendo num cachorro na rua e ele tirou o cachorro e defendeu o cachorro e falou com a mulher para não bater porque ele escutou nos gritos do cachorro a voz de um amigo que tinha falecido. Ele tinha uma idolatria, um lado místico dos números. Então esse é o verdadeiro Pitágoras.